Esse é o Cabala Descomplicada e eu sou Kátia Milice. A paraxá dessa semana se chama Hayeh Sarah. Hayeh Sarah está no capítulo 25 de Gênesis, na página 65. Nós estamos falando ainda sobre a vida do Abraão, o pai da humanidade. Nesse capítulo, a paraxá está falando sobre a morte de Sara, o enterro de Sara, o processo de troca financeira por um determinado terreno para que Sara fosse enterrada. E tudo isso tem um grande significado espiritual, né? Os mortos têm que ser muito bem enterrados, tá? É uma forma de prestar honras e também de enraizar toda a sabedoria que nós recebemos e receberemos dos nossos ancestrais. Então é importante, ele conversa com uma pessoa, ele vê um determinado local que energeticamente é forte, energeticamente é um pedaço de terra que vai trazer todo um potencial de energia. Os filhos do dono dessa terra, os herdeiros do dono desse pedaço de terra que Abraão quer trocar para enterrar Sara, é dos filhos de Het. Het é pecado, né? Então, os herdeiros querem dar a terra. Quando sabem que é para Abraão, Abraão era um homem rico, era um homem que conquistou toda a sua fortuna abrindo poços de água, era bem conhecido. Então, os filhos falaram, nossa, ter uma pessoa dessa enterrada em nossas terras é uma honra para a gente. Vamos dar as terras para ele. E Abraão não aceita. Abraão diz, não, eu vou pagar por elas. Eu vou fazer uma troca financeira por elas. Por quê? Porque quando você faz essa troca financeira, você está movimentando uma energia, né, ao seu redor, uma energia multiplicadora. E como as terras tinham uma energia, as terras não, os donos da terra tinham uma energia de pecado, né, uma energia impura, ele não queria que houvesse uma contaminação da energia da família de Abraão com esta família. Então, ele faz uma troca financeira. Ele movimenta a energia, ele faz com que a energia se circule através do dinheiro, né? Aí eram moedas, eram 400 ciclos de moeda. Isso quer dizer que também a Sara estava num nível espiritual elevadíssimo. Ela tinha conseguido se elevar em toda a árvore da vida em terra, através de um processo de misericórdia, de bondade, de compaixão, por isso 400. 400 também é a gemátria da letra Tav, com a letra Tav que a gente escreve Torá, né? E a Torá nada mais é do que a sabedoria espiritual. Então, ela tinha atingido o máximo em sabedoria espiritual. Ela tinha se elevado. Enfim, o Abraão escolhe essa terra para que a Sara fosse enterrada. E mais um fato acontece nesse período, que ainda nós não entramos na paraxá mesmo, tá? Só estou dando umas explicações sobre todo o capítulo do rei Sara, que é muito grande, é comprido. O Isaac, o filho do Abraão com a Sara,
ele ainda está solteiro. E Abraão chama um dos seus servos e diz para esse, que é, se eu não me engano, o nome dele é Eliezer. E esse nome está relacionado a Deus que socorre. Ele diz para Eliezer, eu vou rezar e você vai procurar uma esposa para o meu filho. E esse Eliezer, que é Deus que socorre, que está ligado a um atributo divino de um nome de Deus, que é o nome de Deus número 2. É o segundo nome de Deus dos 72 nomes, que também é Deus que socorre. E quando a gente se conecta com este nome, é porque a gente perdeu energia, perdeu a luz e quer recuperar. Esse nome é um nome de recuperação. E o nome desse servo, está conectado a este nome. Então, Abraão manda esse servo, Abraão vai rezar e manda esse servo procurar uma esposa para o Isaac. Nisso, ele começa a andar para o lado da Mesopotâmia e encontra uma moça. A Torá coloca assim, uma moça virgem, tal, não sei o quê. Esse virgem é um código para solteira, né? É uma mulher que nunca tinha sido casada, é uma mulher solteira. E esta mulher está diante de um poço de água também. Olha como tudo é perfeito, as conexões. E essa mulher, em sua grande generosidade, vê esse homem, esse servo, com 10 camelos, todos com sede, e ela vai, oferece água. Água é uma energia de bondade, de compaixão, seria a luz materializada no nosso mundo, a simbologia, o arquétipo da água, né? Vocês podem dizer que a gente fala a prosperidade vem da fonte, né? Uma fonte. Tudo que é relacionado à água é um processo de liberação de energia materializada no nosso mundo. E essa mulher oferece água, mostra toda a sua generosidade, o seu desejo de compartilhar, porque a água é isso, é o desejo inato de compartilhar. E o servo percebe que essa é a mulher para Isaac. Claro, se ele era servo de Abraão ensinou e ele aprendeu, porque não basta o mestre querer ensinar, precisa o discípulo querer aprender, e de forma correta, a ler a alma de uma outra pessoa. E esse servo aprendeu, e a hora que ele viu Rivca, né? O nome em hebraico, Rivca, ou Rebeca, que quer dizer, se eu não me engano, quer dizer pastora. Ele fala, essa é a mulher, essa é a contraparte de Isaac. E aí ele conversa com a família dela, tal, e leva ela diante de Isaac. Quando ela chega lá, Sara já tinha se elevado para o mundo espiritual. Mas Deus é bom o tempo todo. E é o nome que eu dei a essa paraxá. Deus é bom o tempo todo. Por mais que aconteçam situações
desafios ou aprendizados em nossa vida, nós temos que entender que tudo isso é sempre ação de Deus, para o melhor em nossa vida. Por exemplo, Sara morre, tá? Mas Isaac ficou numa tristeza, né? A mãe morreu, tal. Deus traz Rívika. Sara, a matriarca, morre. Abraão fica viúvo. Ah, mas Abraão tinha as concubinas. Tinha as concubinas, mas não é a mesma coisa do que ter a sua alma gêmea. Quem ressurge? Hagar. Hagar volta, tá? Ela volta do Oriente Médio, da Síria, aonde ela estava. Então, assim, eu coloquei nessa paraxá o nome Deus é bom o tempo todo, para que nós possamos repensar sobre os valores da vida. Quando uma coisa é boa na vida da gente, a gente diz graças a Deus, porque foi Deus que fez aquela coisa boa. Mas quando uma coisa não é boa aos nossos olhos, a gente não acredita que aquilo é o processo da ação de Deus também. Por exemplo, os espíritos obsessores, eles são um processo negativo em nossas vidas, né? Eles sugam a nossa energia, eles potencializam os nossos aspectos mais negativos, eles dificultam e aumentam o grau de dificuldade das nossas fraquezas. Eles viram a vida da gente de cabeça para baixo. Porém, 99% das pessoas que chegam na espiritualidade, no mundo espiritual, na nossa fortaleza, que é o movimento da consciência suprema una, é por causa deles. Se não houvesse essa ação negativa dos espíritos obsessores, a nossa fortaleza não teria a presença de algumas pessoas lá dentro, eu diria de quase todas. Nós não nos reencontraríamos como povo das águias, como filhos de Mestre Saint-Germain, se não houvesse essa ação negativa. Percebem como a ação de Deus é boa o tempo todo? Deus utiliza de artifícios para fazer com que nós chegamos ao nosso propósito. Às vezes, por exemplo, um medo. Você às vezes tem muito medo de uma determinada situação. Mas aquele medo que você sente, aquele desconforto que você sente daquela situação, vai te levar para outras situações que te farão crescer espiritualmente, materialmente. Tudo na vida tem tem os dois lados da moeda. Tudo na vida é uma forma de percepção. Por isso que eu digo, nessa paraxá,
que é um Shabat de restaurar a árvore da vida. É um Shabat de cura, principalmente de cura financeira, tá? Todos os tipos de cura, mas também de cura financeira. Por quê? Por mais que houveram situações difíceis, tá? Porque nessa paraxá também, o que vai acontecer? O Abraão também vai se elevar para o mundo espiritual. Então, o que acontece? A Sara morre, né? Vamos usar o termo morre. A Sara morre, o Isaac encontra a Rívika, começa um novo processo de duas almas gêmeas, espalhando o conhecimento e a bondade no mundo. O Abraão reencontra Agar, só que Agar vem com ela no Oriente Médio, ela deve receber uma iniciação, e nessa iniciação ela recebe o nome de Keturá. Existe até um consenso aí, que alguns sábios dizem que não é a Agar. E outros dizem, sim, é a Agar. Por quê? Porque ela foi para o Oriente Médio. Quando ela volta com outro nome. E nós sabemos que no Oriente Médio, há muitos, já havia e ainda há, muitos templos espirituais de sagrado feminino. É que naquela época não era chamado assim, né, de sagrado feminino. Era muito natural isso. O homem tinha a sua função espiritual e a mulher a sua função espiritual. E ambos trabalhavam em união. No Oriente Médio, ela recebe o nome de Keturá, que é uma raiz. Keturá é a raiz da palavra Ketoret, que quer dizer incenso. E o que é o incenso? É a elevação dos nossos desejos para o mundo espiritual. É por isso que você consagra os 4 elementos, né? Falando aquela frase, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos destes ervas aromáticas. Você consagra e coloca no incensário para que aquela fumaça eleve os teus desejos mais espirituais para o mundo espiritual, né? Para os mundos superiores. Essa é a função do incenso. O perfume é uma forma de nos conectar com a esfera de Rokhmah, que é a grande sabedoria, é o intelecto mais elevado que a gente tem. Não esse intelecto racional que vive contradizendo, mas o intelecto que seria os chamados insights, que você está imaginando, você está pensando numa coisa, de repente vem aquela grande ideia. Isso são os intelectos espirituais. É o mundo espiritual que se abre e fala, é isso que você tem que fazer. Então, o perfume é para nos lembrar disso. É para nos lembrar também como era perfumado o jardim do Éden, né? Esse estado espiritual de plenitude, como é perfumado em nossas vidas. Então ela vem, Agar volta com todo esse conhecimento espiritual para estar próxima a Abraão. Ninguém está dizendo aí que ela é a segunda esposa do Abraão, depois da Sara. Não, isso para a gente não importa. O que importa é sempre o legado. A vida particular não importa. Às vezes a gente comenta a vida particular como uma forma de entendimento, mas a vida particular desses grandes seres, desses grandes iluminados, não importa. O que importa é o legado. Então, esse é o legado de Agar na vida de Abraão. Por quê? Ela precisava ter uma elevação espiritual,
maior do que ela tinha para estar à altura de Abraão. Aí, Abraão chama seus filhos, chama Isaque, chama Ismael e chama os outros filhos que ele tinha. A Isaque, ele passa todo o conhecimento espiritual dele. Olha, é como se ele despejasse em Isaque a continuidade da vida espiritual dele. Todo aquele legado, ele passa para todos, mas o dharma espiritual dele, ele passa para Isaque. Eu diria que ele passa para Isaque e para Ismael, tá? Mas a Torá deixa subentendido que ele só passa para Isaque. Mas eu acredito que não. Como ele chama os dois, ele passa para os dois. Por quê? Porque lá no comecinho, Deus fala a Abraão que ele seria o pai de duas grandes civilizações, que é o leste e o oeste, aonde nasce o sol e aonde nasce a lua e se põe o sol, né? Então, eu acredito que ele tenha passado todo esse conhecimento, esse dharma espiritual dele para estes dois filhos. E para os outros filhos dele, a Torá diz que ele passa os dons. O que são os dons? Os dons são os potenciais. É isso que os mestres fazem conosco quando nós passamos por um processo de iniciação. Os mestres dão para nós os dons espirituais, ou seja, tudo aquilo que está dentro de você, que você tem capacidade de desenvolver, né? Mas que você não reconhece em você, o mestre te dá. Então, por exemplo, quando você é iniciado a grega de Apolo ou a decano, o que está sendo dado a você que você não reconhecia? O poder, né, de ativar o processo de transformação em você, porque primeiro tem que ser em você, e naqueles que chegam até você. E foi isso que Abraão passou para os outros filhos. E na próxima semana, nós vamos começar a falar sobre as gerações que se formarão através de Isaque. E todo o legado do Isaque. Então, aqui, nós concluímos a esfera de Hesed, que é a esfera cujo patriarca é Abraão e a matriarca é Sara. Abraão e Sara foram símbolos de generosidade, desejo de compartilhar, de amor incondicional, de compaixão, de misericórdia, de expansão, de justiça. Esses são os arquétipos destes dois patriarcas. E a partir da próxima semana, na próxima Paraxá, nós vamos estar falando sobre a vida e o legado de Isaque. Esta Paraxá, ela está na Torá como Hayé Sara. Está no capítulo 25 de Gênesis, na página 65. Eu, Kátia Melice, chamo esta Paraxá de Deus é bom o tempo todo. A luz é boa o tempo todo. A espiritualidade é boa o tempo todo.
Shabbat Shalom. Beijo rosa. Fiquem com Deus.